Craque rubro-negro de saída? Que história é essa? A notícia está pipocando. É verdade? Vai acontecer? O que realmente está acontecendo? Mas pode dar dor de cabeça. Flamengo recebendo aí 15 milhões de reais por negociação de cria da base com clube europeu. Jovem revelação assina seu primeiro contrato e Flamengo se resguarda com multa alta. Isso tudo e muito mais agora, então eu peço não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Bom, o que tem que vir primeiro, é claro, para a gente não esquecer, é você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, comentar, compartilhar. E, é claro, sentar o dedo no like. Dá essa moral pra gente, nos ajuda aqui no engajamento no YouTube e a plataforma continuar entregando os nossos conteúdos para mais rubro-negros. Não peço dinheiro, não peço nada. A única coisa que eu peço, a inscrição de vocês aqui no canal. Estamos combinados? Vai dar essa moral pra gente? A gente devagarzinho está crescendo. Devagarzinho, a gente vai crescer. Bom, então vamos lá. Por causa aí do mau tempo nos Estados Unidos, o treino do Flamengo de hoje foi cancelado, né? Isso mesmo, por causa de raios e tudo mais, o treino aí foi cancelado. E o Flamengo não conseguiu treinar hoje, visando o jogo contra o Chelsea na sexta-feira. O mais conhecido depois de amanhã, às 15 horas. Jogo este que, se o Flamengo vencer, e tem condição de vencer, já praticamente aí se classifica. Isso mesmo. E aí a gente pega o confronto, a gente pega o cruzamento do grupo do Bayern, do Benfica e do Boca, né? O Flamengo aí ganhando na sexta-feira e tem condições de ganhar, pode se classificar em primeiro. E aí vai enfrentar ou Benfica ou Boca. O Bayern praticamente aí está classificado, né? O time mais forte deste grupo. Mas o que os europeus vêm fazendo aí, não muita coisa assim não. Real Madrid empatou com o Al Hilal, o Benfica aí empatou com o Boca Juniors, o Borussia Dortmund aí, o Fluminense não quis vencer, né? Principalmente lá com a pipocada do atacante lá do Fluminense, que saiu na cara do gol e não quis chutar, né? Depois deu uma desculpa mais esfarrapada possível, mas o problema é o deles, não é nosso, né? A gente fez a nossa parte, né? E os europeus ficaram encantados aí. A própria FIFA falou a informação, o Xabi Alonso, treinador do Real Madrid, falou sobre o Flamengo, o Bernardo Silva do Manchester City também falou bem do Flamengo, do futebol sul-americano, e destacou o Flamengo, que está um pouco acima. Então, assim, é fazer o nosso, é trabalhar, é continuar focado, é jogar o jogo como se fosse a final. Sempre o jogo esse jogo é a final. E no Flamengo carrega sempre a máxima, que final a gente não joga, a gente vence. Então tem que colocar assim, é final e a gente tem que vencer. E temos condições de vencer. Essa é a verdade. Então teve aí cancelado o treino. Falando em Chelsea e tudo mais, o Nico de la Cruz provavelmente não terá condições de ir para o jogo contra o Chelsea, né? E já começam a suspeitar que nem contra o Los Angeles FC ele possa vir a ter condição. Tá? A lesão dele no joelho foi mais grave do que se imaginava. O Flamengo optou por não fazer uma cirurgia, que a princípio não tinha necessidade, mas o tempo de recuperação, ele hoje ia a campo, treinar e tudo mais para poder ver a movimentação, mas pelo visto aí está fora. Quem deve estar retornando é Alexandro. Tá? Este sim deve estar retornando aí para o jogo, o confronto contra o Chelsea. E aí a dor de cabeça do Felipe Luiz. Dor de cabeça por quê?
O Ayrton Lucas foi muito bem no jogo contra o Esperance. Ah, mas você não quer comparar o Esperance com o Chelsea, não é isso. Mas o Ayrton Lucas vem jogando bem. Claro, o Alexandro, se tiver bem fisicamente, é lá em cima. O sarrafo dele é lá em cima. E o Flamengo, é claro, ele, se tiver bem, tem que ir para o jogo. Aí vai ser uma dúvida, né? O Felipe Luiz vai manter o Pedro tendo essa rotação abaixo em relação aos demais, ou muda aí o esquema e coloca o Bruno Henrique como atacante, que, diga-se de passagem, jogando pelo lado esquerdo como atacante, para mim não está rendendo nada. Já é o 16º jogo que ele não acrescenta em nada para o Flamengo, que ele não dá assistência, que ele não faz gol e tudo mais. Então, assim, aí é ver o que o Felipe Luiz tem a entender para esse jogo, essa leitura de jogo do Chelsea, para poder ver. Bom, então vamos lá, vamos falar de coisa boa. O Flamengo aí voltou a vencer no Campeonato Brasileiro Sub-20. Venceu o Atlético Goianiense por 3-1. Gols da Mata, do Guilherme e do Chola. E o Flamengo aí volta a figurar entre os 8. Especificamente na 5ª colocação com 23 pontos. Tá? Flamengo, então, classificando aí para a parte final do Campeonato Brasileiro. Se classificando, ainda não acabou, mas tendo chances aí de manter aí a classificação para disputar a parte final do Brasileirão. Contrato assinado, isso mesmo. Flamengo aí assinou com o João Vitor, garoto de 16 anos, do Sub-17. Tem 16 anos aí, assinou o primeiro contrato profissional, que vai até dezembro de 2028. Uma multa rescisória de 315 milhões de reais. O moleque é bom de bola, tá? O moleque é bom de bola. E o Flamengo, então, aí se resguardando justamente, colocando uma multa alta para poder tentar afastar aí o assédio de clubes europeus. O moleque é bom de bola. Se não se perder no meio do caminho aí, não mascarar, achar que já é melhor do que Deus e o mundo, pode dar um bom retorno financeiro ao Flamengo, tanto financeiramente, principalmente tecnicamente. É bom, é para ficar de olho no moleque. Bom, vamos sair disso aí e vamos falar aí agora sobre clube europeu de olho em cria da base rubro-negra. Na verdade, não é cria, é ex-cria da base, isso mesmo. O Atlético de Madrid está de olho em Richard Rios. E pretende aí fazer uma oferta de 40 milhões de euros ao Palmeiras. E o que isso tem a ver com o Flamengo? O Flamengo tem direito em vendas em relação ao Richard Rios de 6%. Então aí, confirmando esse interesse, se confirmando em proposta e o Richard Rios sair para o Atlético de Madrid, o Flamengo terá direito a receber aí uma bolada de 15 milhões de reais. Só abrir um parênteses. Foi um absurdo o que a gestão anterior fez com o Richard Rios. Eu já falo isso há muito tempo aqui no canal, quando aconteceu. O departamento de futebol não quis renovar o contrato do menino. Naquele período de pandemia que a gente viveu no mundo todo, que assombrou o mundo inteiro, o Domenech Torrente colocou a molecada para jogar contra o Palmeiras e o Richard Rios arrebentou contra o Palmeiras. Arrebentou. Depois disso não teve mais oportunidade nenhuma. E aí o Flamengo deu ao Guarani de presente, para ficar com uma porcentagem. Situação conduzida pelo então dirigente de futebol Marcos Braz. Teve a Copa América, ele se valorizou e valorizou muito. Hoje é peça importante no esquema do Abel Ferreira, no Palmeiras, e vem chamando atenção. Esses 40 milhões de euros era para estar vindo para o Flamengo. Se não fosse a incompetência da gestão anterior. E o melhor dizendo, não é só da gestão anterior não, tá? Mas eu coloco ela como incompetente porque foi na gestão anterior que ele saiu. Mas o Flamengo, ultimamente, não está sabendo aproveitar os jogadores da base.
não está sabendo aproveitar. Pega o time profissional aí do Flamengo, hoje, os 11, não tem um jogador da base do Flamengo como titular. Aquele que pegou a camisa, colocou e vestiu. Não tem, sabe por quê? Não é culpa só do Felipe Luiz, não. É de todos os outros, da gestão anterior e principalmente dessa. Da gestão anterior e desta. O Flamengo não sabe aproveitar mais as crias da base rubro-negra. Aquela logo que tem lá bonitinho, que craque o Flamengo faz em casa, só está na parede. Porque hoje em dia, no elenco principal do Flamengo, não se tem mais. Ah, mas o Wesley caiu de produção. Sim, o Wesley caiu de produção. É só ele que tem na base? Por exemplo, alguém vai dizer para mim aqui, o Alaciano está pedindo passagem mais do que oportunidades, mais do que Michael? Por que o Michael tem melhor do que o Alaciano hoje? O que o Michael está entregando? O que o Bruno Henrique está entregando mais do que o Alaciano? O que o Cebolinha está entregando mais que o Alaciano? E aí não é aproveitado. Ah, mas tem que entender que a Copa do Mundo de Clubes é um campeonato importante. Quando que o cara vai jogar? Vai jogar porrinha? Vai jogar para o ímpar? É isso? É em jogo que não tem nada a ver? É jogo que não tem importância nenhuma? Como que a gente vai saber se o jogador tem capacidade de estar vestindo a camisa rubro-negra? A gente vê aí, ó, o Santos colocando a molecada para jogar, mas não tem dinheiro, mas está colocando para jogar. Hoje o Flamengo tem um bom elenco, um bom time profissional, uma boa estrutura. É nessa hora que a gente tem que colocar a molecada, que eles têm segurança, porque tem um bom formato de jogo, um bom esquema de jogo, bons jogadores em cada posição. É aí, é agora. Mas não, a gente não aproveita. De uma certa maneira, não é também só culpa dos profissionais. Eu, pelo menos, vejo assim. Eu acompanho o Sub-20 e tudo mais, não acompanho as outras categorias de base. O Sub-20 eu acompanho. Alguns jogos do Sub-17 eu ainda vejo também. Já estão chegando no profissional também, já mascarado, com contratos assinados com fornecedores de material, altos contratos, ganhando muito bem financeiramente. E aí não querem saber nada. Tá aí o exemplo Lohan. Esse aí é um exemplo claro. Mas vamos ver, uma hora isso vai mudar. E aí sim eu quero ver esse slogan aí, essa frase que a gente sempre levou, que craque a gente faz em casa. Mas por enquanto a gente está sempre trazendo de fora. Bom, e para finalizar aí, que história é essa aí, craque podendo sair do Flamengo depois do Mundial, Romulo? Que história é essa? É isso mesmo. Noticiário europeu traz a informação e o jornalista aí Carlos Ponce Leon trouxe a informação que o Cruz Azul do México enviou uma carta para o Flamengo demonstrando interesse em Georgian de Arrascaeta. A multa rescisória do Arrascaeta é algo em torno aí de 40 milhões de euros. Tá, 40 milhões de euros. O contrato do jogador vai até 2026. Daniel Fonseca, que é seu empresário, ele já procurou o Flamengo aí, forçando uma situação de uma renovação de contrato. O Flamengo espera aí passar o Mundial de Clubes para poder resolver essa situação. Um site, um portal de notícias que agora eu não me recordo, acho que foi o Bola VIP, a gente não pode dar muita credibilidade para esse site, mas ele saiu falando que o Arrascaeta pediu aí em luvas e salário algo em torno de 2,5 milhões de reais de salário para poder renovar com o Flamengo. Vamos aguardar para a gente ver. Hoje o Arrascaeta tá vivendo uma fase artilheira, né? E além de gols aí dando assistência. Mas é aquilo que eu tô falando, ele faz o gol, depois some do jogo. Pode reparar os últimos jogos. Ele faz o gol e desaparece. Né? Mas é importante. Eu entendo isso, é muito importante mesmo. Vamos aguardar para a gente ver. Eu particularmente não acredito. O Cruz Azul aí também já foi colocado há mais tempo aí
há tempos atrás também falando que tinha interesse. Mas o jogador está em fim de contrato com o Flamengo, se encerrando em dezembro do ano que vem. A gente sabe que o seu empresário é carne de pescoço em relação aí à renovação. Vamos aguardar para a gente ver. Tem aí o Cruz Azul do México demonstrando interesse. E você que já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar um dedo no like. Um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.